A América do Sul vive um momento político interessante. Para Lula, a eleição brasileira servirá como inspiração para outros países que também passam por processos eleitorais neste ano. E o mais importante será retomar esforços para a integração latino-americana. A inspiração pode ser muito grande, né? Se a Dilma ganhar, isso pode ajudar, sabe, que outros povos se inspirem, sabe, primeiro em votar numa mulher, segundo em votar numa pessoa de esquerda, que seria muito bom. No Uruguai nós temos um pequeno problema, porque a direita, sabe, se organizou e está, sabe, num embate muito duro com o companheiro Pepe Mujica e com o Tabaré. Mas eu acho que o Tabaré ganha as eleições. Acho que a vitória do Santos na Bolívia, na Colômbia, foi uma coisa importante, porque ele demonstra ter muito mais equilíbrio emocional para discutir as coisas do que o ex-presidente Uribe. Acho e fico torcendo que a Cristina, sabe, consiga eleger o seu sucessor, sabe, e que seja uma pessoa que tenha uma boa, sabe, visão do Brasil. Não sei o que vai acontecer no Peru. E depois eu penso que na nossa agenda tem que retomar com mais força a questão da integração da América do Sul, criar uns instrumentos multilaterais que falta para a gente consolidar a integração, sabe? E fazer ela acontecer de fato e de direito. Ou seja, nós ainda não exploramos 10% do potencial de integração que nós temos, seja do ponto de vista do desenvolvimento econômico, seja do ponto de vista do desenvolvimento social. Nós defendemos e temos produzido documento no sentido de que a integração não é apenas uma questão de venda e compra, ou seja, da questão do comércio. A integração, sabe, do sindicato, a integração, sabe, cultural, a integração política, o nosso parlamento latino precisa funcionar, sabe? Ainda falta algumas coisas para a gente consolidar, mas eu acho que a gente não pode perder de vista a importância da integração latino-americana. Para finalizar, Lula respondeu sobre uma questão que desperta a curiosidade de muitos. Em 2018, ele estará no jogo? Eu, quando falei que estava no jogo outra vez, é porque eu tinha saído de um câncer e eu não tinha a menor noção do que era um câncer e o que era uma sessão, sabe, de quimioterapia e depois de radioterapia. Eu não desejo para o meu pior inimigo, sabe, que ele tenha qualquer tipo de câncer para fazer a dosagem de quimioterapia que eu fiz e depois da radioterapia. Então, quando você está debilitado, você muitas vezes pensa que, ou seja, acabou. Ou seja, passou, eu posso voltar a fazer o quê depois desse tratamento? E aí, quando eu me senti bom, eu falei, bom, estou no jogo porque eu vou voltar a fazer política. Vou voltar a viajar ao Brasil, vou voltar, sabe, ajudar a Dilma naquilo que for possível, naquilo que ela entender que eu posso ajudar. Voltar a ter uma relação com o movimento sindical para discutir com eles, sabe, que é outra coisa que precisa discutir, sabe. O movimento sindical brasileiro está voltando a ser economicista outra vez, ou seja, é preciso que a gente não perca o debate político nunca. O debate político é que dá dimensão da grandeza que nós temos. Sabe, eu lembro que em 79, do ponto de vista econômico, nós tínhamos a melhor proposta, eu não aceitei, sabe? Depois fizemos o acordo e eu fui chamado de traidor, sabe, por ser metalúrgico, tá? Com um baita de um acordo. Em 80, nós não fizemos acordo, perdemos milhares de trabalhadores, não ganhamos nada, nem a inflação, e viramos heróis, ou seja, sabe? Porque nós tínhamos um discurso político, criamos o PT, criamos a CUT e criamos tudo. Então, eu, esses dias conversando com alguns companheiros sindicalistas, eu falei, gente, está faltando um pouco de política na categoria. Sabe, a molecada está ali, está muito no ambiente interno de comissão, de fábrica, de comissão, e falta debate, de entender o Brasil, entender o mundo, sabe? Entender, sabe, por que a França invade
a Líbia e faz o que faz, ou seja, cadê as armas químicas que tinha no Iraque? Sabe, que está morrendo mais gente do que no tempo da guerra, sabe? Por que essa loucura contra a Síria? Por que não tem acordo de Israel e os palestinos? Sabe? Essas coisas a gente não discute nunca, sabe? Não discute o papel do Brasil no mundo. Eu acho que nós precisamos discutir um pouco mais. E eu acho que está faltando isso, está faltando uma reformulação no PT. O PT também, sabe, o PT não pode continuar do jeito que está, a burocracia é imperdemida, ou seja, sabe, o PT precisa voltar, sabe, não voltar só às origens, porque todos nós envelhecemos, mas acreditar e produzir algumas utopias, sabe. É importante a gente acreditar em coisas bonitas, não é só o prático, sabe. Então, eu acho que é isso. Por isso que eu falei, eu estou de volta. Veja, com relação a 2018, que as pessoas perguntam, é sempre uma pergunta difícil pelo seguinte, veja, de sã consciência, eu poderia falar, eu não sou candidato em 2018, eu já vou estar com 72 anos de idade, eu vou cuidar da minha vida, sabe quantos anos eu tenho pela frente. Agora, quando você é um ser político, que você pertence a um partido político, que você pertence a uma causa, essa causa é que faz você dar passos. Eu, em 78, jamais imaginei ser político. Jamais imaginei me filiar a um partido. Jamais imaginei ter candidato a vereador, muito menos a governador, muito menos a presidente. Em 78 eu dizia assim, eu não gosto de política e não gosto de quem gosta de política. Eu achava que eu era o máximo, eu era ignorante, na verdade. Sabe? 3 meses depois eu estava num palanque apoiando Fernando Henrique Cardoso para o Senado. 2 anos depois eu estava criando um partido político. 2 anos depois eu estava candidato a governador. 4 anos depois eu fui candidato a deputado constituinte. 3 anos depois eu era candidato a presidente da República. Sabe? 20 anos depois eu cheguei a presidente da República. Então, a gente nunca pode falar não sou. Sabe? Eu peço a Deus que nesses 4 anos, a Dilma ganhando as eleições, que vai ganhar, se Deus quiser, faça um belo no governo, e que o PT e os seus aliados construam quadros, sabe, mais jovens, mais inteligentes, mais competentes, sabe, e que eu possa ser apenas um cabo eleitoral. Agora, eu jamais diria para você não sou. Jamais. Nosso programa fica por aqui. A gente volta na semana que vem. Tchau!